Olá, eu sou Débora Pimentel e você está no nosso podcast Divã e Vinho, um lugar onde discutimos as questões do cotidiano, sempre acompanhado com um bom vinho e em boa companhia. Hoje nós temos um convidado muito especial. E como ele é muito especial, nós também escolhemos o rei dos vinhos, ou vinho dos reis, como é conhecido o Barolo, né? Que é na região de Piemontese, sua produção, e que é fantástico. Então, só escutem o barulhinho, que eu sei que vocês vão ficar com água na boca. Esse barulhinho é maravilhoso, né? Eu amo. Já chama a Itália na cor. Ele é terroso, inclusive, no sabor também, remete não só a frutas vermelhas, mas também à terra. E eu quero apresentar o meu querido Bruno Campelo, oftalmologista de renome nacional, especialidade em retina, PhD, professor, pesquisador, tudo de bom. E a gente vai bater um papo com esse expert. Eu espero estar à altura de vocês, de Débora e desse vinho maravilhoso hoje nesse bate-papo, né? Então vamos brindar a nós. Ai, que escolha boa. Falar. Vamos lá, Bruno. Esse é um vinho robusto, tanto quanto você, que tem sustância aí e é elegante. Obrigado. Bruno, eu sei que você é o criador do podcast que eu já fui, né? Um podcast Retina com Café com Retina, né? Inclusive eu tenho até a minha caneca ali guardadinha, que eu gosto demais, né? Eu acho que foi um presente supimpa. Eu sou muito fã dessa ideia do podcast, né? Eu acho que a gente estava indo para uma mídia muito distante, né? A mídia digital, e de repente o podcast é uma oportunidade de você, sem pressa, sem essa história do 1 minuto e meio, sentar com alguém, bater papo, trocar uma ideia, como a velha rádio, né? Só que sempre com alguém muito interessante, e eu sou um grande entusiasta disso aí. Então você está de parabéns, e eu me sinto super honrado de estar aqui hoje batendo esse papo com você. Ah, obrigada, Bruno. Na realidade, esse podcast saiu assim do nosso imaginário, não sei como. Estamos comemorando 1 ano, né? São 2 episódios por mês que nós lançamos. E eu me sinto assim muito feliz, porque eu só recebo amigos aqui, né? E o papo acaba sendo descontraído, gostoso, né? E o vinho sempre ajuda. Mas o vinho é tempera. Meu Deus do céu! E quando é um Barolo? E há milênios, né? A bebida é milenar. verdade, é verdade. O rei dos vinhos. Isso aí. Muito bom. Eu quero também frisar que esse Barolo em especial é um presente de Laísa Pimentel e Karina Garcia. Então, tintim. Vocês capricharam, hein? Tintim a vocês, tintim a nós. Bruno, o que sempre chama a atenção é que você, um homem poderoso, é casado também com uma mulher poderosa, né? Uma coach que fala de sexo o tempo inteiro, né? A nossa Andresa Coutinho, que é show de bola, encanta quando fala. Como é ser casado com uma mulher que trabalha o tempo inteiro com prazer, com sexo? Você é um homem de sorte. Muita sorte. Na verdade, eu acho que eu convivo com esse nosso bate-papo sobre esse assunto no nosso relacionamento há muito mais tempo do que ela teve a oportunidade hoje de brindar as pessoas todas com essa clareza, essa desenvoltura, essa elegância com que a Andresa fala de um tema que é tão tabu, né? O tempo todo, e ela faz isso de uma forma que consegue ser leve, né? É muito difícil fazer o que ela fala, fazer o que ela faz, é falar o que ela fala, e a priori, no começo, para mim foi um pouco difícil. Por mais que eu conhecesse minha esposa, soubesse de todo esse potencial, né? Quando você vai ali e vê aquilo ali jogado nas redes sociais, no mundo infinito, sem véu, sem nenhum filtro. tipo de filtro,
foi um pouco chocante no começo, né? Algumas postagens, eu falei para ela, amor, pelo amor de Deus, você tem certeza que você vai postar isso aí? Eu me lembro que teve coisas assim interessantíssimas, né? Porque a Andresa tem que abordar tudo, né? Nesse mundo da sexualidade. E uma vez um amigo me ligou horrorizado, porque a chamada da post dela era, entre aspas, meu marido gosta de estimulação prostática. Ele é gay? Interrogado. Tudo entre aspas, obviamente, ela estava falando em geral de alguém que questiona isso diretamente no consultório dela. E amigos meus me ligaram, assim, na mesma hora, automaticamente, negão, né? Pelo amor de Deus, que post é esse da sua esposa? Eu disse, que post? Veja no Instagram. Aí eu fui olhar e eu tive aquele susto inicial, eu liguei para ela, disse, amor, o que você tá falando aí? Você tá louco, enlouqueceu. Ela fez, o quê, amor? Calma, eu tô falando o que passa das perguntas no meu consultório. Aí disse, putz, amor. Ela disse, você não viu, não? Tá entre aspas. Eu disse, pelo amor de Deus, vai matar. Você vai me matar do coração. Então, assim, esse é só um exemplo de tudo que a gente foi vivendo nessa adaptação inicial. Falar que é fácil não foi no começo, né? Mas hoje eu vejo isso como esse é o sonho dela, né? E é um sonho tão bacana, porque é um sonho dela, mas que quem usufrui é todo mundo que é capaz de ouvir, entender e tirar o melhor do que ela fala todos os dias nas redes sociais. Então hoje eu entendo, faço usufruto dessa mulher fantástica em todos os aspectos, né? Que é uma grande amiga, uma grande parceira, uma grande amante. Estamos juntos assim há 23, Bruno, 22 anos ao todo. Então foi muito bacana. E é muito bacana. Mas fácil não foi. Mas relacionamento nenhum, de uma maneira geral, é fácil. Todos os relacionamentos exigem de você que ceda, que compreenda, que respeite a alteridade. Enfim, né? Eu acho que relacionamento é algo sempre muito delicado. E eu imagino que nessas circunstâncias seja mais delicado ainda, porque ambos são pessoas públicas, inclusive, né? Sim. Então, você está nas redes sociais, você está falando o tempo inteiro. Eu lhe acompanho, sou sua seguidora fiel. Amém. Você está o tempo Estamos inteiro juntos. falando de estilo de vida, de qualidade de vida, e acho que, de uma certa forma, você acaba sendo mentor dessa nova geração de médicos que querem entrar no mercado, não sabem como se posicionar, e que tem em você uma referência, é um Sim. modelo, né? E eu acho que isso é muito legal. Eu acho que é bacana quando você pode servir de algum tipo de inspiração para as pessoas, não pelo que você fala apenas, mas pelo que de verdade você é e executa, né? E essa foi sempre uma preocupação minha, né? De poder tentar equilibrar todos os meus pilares de vida, e o físico é um deles, né? De uma forma harmônica, né? Não ficar... Rapaz, você tá um gato. Obrigado. Maravilhoso. Eu tô tentando ser um cinquentão ok. Mas, ou pelo menos tentar ser algo parecido com o vinho, né? Que vai tentando melhorar, eu acho que isso é um desafio. Você é um bom vinho de guarda, né? É um bom vinho de guarda. Eu falei pra minha esposa que ela... Hoje, minhas filhos veem minhas fotos quando a gente casou e falam assim pra ela, nossa mãe, você deu sorte, hein? O pai melhorou bem. E aí eu dou risada. Mas, bom, é isso. Eu acho que relacionamento realmente é uma construção eterna, né? E poder hoje viver com a Andresa e aprender com a Andresa e usar ela para me ajudar a equilibrar todos esses meus pilares que eu tanto prezo quando eu falo na internet, né? O pilar emocional, espiritual, físico, mental. Ela foi uma grande parceira e nós juntos construímos uma família muito bacana. E isso me dá liberdade, né? Durante muitos anos, a Andresa fez o background, né, da minha vida para que eu pudesse focar na minha parte mais mental lá atrás. E ela segurou bastante a onda com os meninos. E hoje a gente se vê meio que inverso, né? Eu tô sempre falando de bem-estar, de qualidade de vida, de tempo de qualidade,
de cuidar das suas questões todas em equilíbrio. E ela está numa fase super mental, né? Ela está numa fase trabalhando pra caramba, expandindo a parte profissional dela. E eu, não com a mesma competência que ela, vou tentando dar aquele background também em casa. Mas, graças a Deus, os filhos estão crescidos, São entendem bem, 3 admiram. filhos, 3 né? filhos. Me conta aí um pouquinho como é ser pai de 3 adolescentes, né? 2 adolescentes e um que é uma criança, que é Larinha, né? 8 aninhos ainda, que foi meio temporão, né? A Andresa sempre quis ter 3 filhos e eu neguei um pouco quando tive o casal. Eu falei, tá tão cômodo, né? Casal ali, tudo tão bonitinho. Cabe no Uber, cabe no quarto de hotel, cabe em tudo. Deixa assim, amor, já tá perfeito. Ela fez, não, ainda falta a Lara. Eu falei, a menina nem existe, você já botou nome, se vê um menino. Não se preocupe que é Lara. 7 anos depois do segundo veio Lara. E hoje é nossa mascote. E é isso, eu tenho filhos criados iguais, mas um é a razão, um é a força, instintivo, forte, explosivo. A outra é mais sábia, mais razão, mais pé no chão, mais racional. E a terceira veio com a arte, né? Na veia, assim, dela. É a filha mais parecida com a Andresa, né? Uma filha mais artista, mais leve. E é isso. 3 filhos maravilhosos para florir meu jardim. É um brinde a eles. A eles. Então, Bruno, como é que você então cuida dessa sua saúde mental? Olha, durante muito tempo eu achei que eu não precisava cuidar da minha saúde, vou até chamar de emocional, digamos assim, né? Eu achava que eu era um cara muito autocrítico. E sou, na verdade, um cara muito autocrítico, mas que isso era suficiente para me autoanalisar. Até que eu fui galgando as fases da vida e a pandemia trouxe em mim uma explosão daquela ansiedade que era razoavelmente para alta, né? E ela meio que explodiu numa irritação, numa insatisfação com o meu cotidiano. E aí eu chutei o pau da barraca no sentido de assumir que eu não dava conta sozinho, que eu queria entender isso, né? Porque para todo mundo que me escuta, eu acho que toda pessoa que é autocrítica, ela diz e repete para ela mesma as mesmas coisas a vida inteira, achando que está fazendo a análise dela mesma. Só que sabe quando você está escrevendo uma tese em que você já não enxerga mais os erros de português? Sei o que é isso. Pois é. É isso. Na verdade, quando você faz a sua própria análise, você já não enxerga mais seus erros, porque você contou aquela história tantas vezes para você mesmo, que você já acha que essa está certa ou essa é a É a verdade. verdade. Uhum. E aí eu finalmente consegui ir para fazer minha terapia. Passei 2 anos e meio fazendo minha terapia. Isso foi transformador para mim, né? Porque eu comecei a desenvolver uma série de outras coisas que não me permitiam equilibrar meus 4 pilares, né? E como aceitação, né? Autocompaixão, ser menos exigente comigo mesmo, aceitar mais as coisas como elas são muitas vezes, não perder muito mais tempo com coisas que eu não posso mudar, né? Entender que todo mundo erra, né? Que se eu acho que alguém errou lá para trás, eu provavelmente repito também às vezes esse mesmo erro com os meus filhos e assim por diante, mas que você tem que simplesmente escrever às vezes uma carta para você mesmo ou para a pessoa que você acha que eventualmente possa ter te magoado e escrever dizendo o que te magoou, mas também escrever depois dizendo o que você é hoje por conta dessa mesma pessoa que E eu eventualmente acho que possa ter. interessante também a gente exercitar o perdão, né? Não Sim, necessariamente o perdão para o outro, mas perdoar a si mesmo, sim, sim. né? Então, o Bruno de hoje não é o Bruno que iniciou a pandemia, certamente que não, Não, né? É outro homem, é outro pai, é outro marido, é outro médico,
é outro professor, é outro intelectual, né? Eu acho que a gente vai evoluindo, principalmente nos percalços, né? Nas vicissitudes, né, Bruno? E a Sim, gente tem que aprender a se perdoar, porque a gente se exige muito, né? sempre, né? E o médico, ele é meio especial nessa coisa de se cobrar e se exigir, né? Eu acho que isso é uma coisa que vem desde lá a concorrência do vestibular, aquela nossa época que você não podia perder nem um ano, perder um ano da sua vida era um caos, né? Hoje as pessoas estão ficando um pouco mais leves nessa decisão, mas a gente sempre muito cobrado, né? E eu tenho um perfil que é um perfil que gosta de se cobrar e se preocupa demais com a validação alheia, né? A validação do outro sempre foi um problema para mim, né? Mas eu acho que isso é geral, né? Até porque a gente se constitui como sujeito através do olhar do outro, né? Então é natural que a gente fique esperando a aprovação, né? Que a gente espere É, de alguma sorte algo que venha de lá para balizar. talvez o que muda é como você enxerga essa validação, né? A forma como você absorve, né? Eu gosto muito de uma frase estoica que diz que nada é sobre o que te acontece, e sim sobre a forma como você enxerga o que te acontece. Nós estamos falando de retina, viu, gente? Então, essa frase para mim foi, na verdade, hoje eu brinco, né? Meu segundo divã foi ler um pouco sobre o estoicismo, que é uma coisa que eu admiro demais, né? Uma filosofia que eu julgo muito bacana, dificílima de ser levada ao pé da letra, né? A conseguir galgar todos os dogmas, mas que eu sou muito fã. Então, hoje eu aprendi que a gente precisa sempre olhar o copo meio cheio e não o copo meio vazio, né, das coisas. Então, tudo que lhe acontece, ou se alguém te critica, é apenas a opinião dela sobre você, não naquele momento sobre aquela coisa. E não lhe Não me representa. representa, não necessariamente é a verdade, é apenas a opinião. Uhum. Né? Mas durante muito tempo eu levava isso para casa e remoía aquela coisa. Então, é normal sim você precisar da validação do outro, mas não é normal que aquilo ali te deixe mal, que aquilo ali te tire do seu normal. Então, acho que foi isso um pouco que eu aprendi a absorver de uma forma mais consciente, né? De uma forma mais salutar. Então, claro que a gente está o tempo inteiro, né, pedindo validação sobre algumas condutas, sobre algumas escolhas. Isso acontece, isso é invariável, isso faz parte da natureza do ser humano, né? Sim. Agora, é como você diz, o que é que eu vou fazer com isso depois? Né? Então, são elementos que estão aí, mas que eles não podem ferir a minha alma. Né? Freud dizia que a visão, fazendo uma metáfora, inclusive, com a sua prática, né? É um dos sentidos mais privilegiados da consciência. Mas a gente sabe também que nem sempre o sujeito enxerga aquilo que existe de fato. E outras vezes ele também põe um véu, né, que é necessário às vezes para sua própria defesa, para não perceber o seu entorno, né? Então, como é que você que gosta de filosofia, você que é um médico focado, é um professor, é um pesquisador, de repente vê essas nuances filosóficas e metafóricas com a retina? Bom, eu nunca parei para pensar nisso Estamos pensando com de vinho, com fato, né? barulho, com barulho. Nunca parei para pensar nisso de fato. A retina corre para mim na veia como um amor, né? A retina é um prolongamento do sistema nervoso central e é a alma, digamos assim, fotográfica de tudo que a gente vê, né? Tudo que a gente vê, ela se transforma e tudo que você vê é luz, tudo é luz e essa luz com diferentes comprimentos de onda simplesmente bate num fotorreceptor dentro da sua retina e transforma isso em impulso elétrico que vai para o cérebro e é então entendido como imagem. Então essa coisa é muito louca de se pensar, né? Como que a gente está fazendo isso 24 horas do nosso dia
sem pensar exatamente tudo isso que está acontecendo, e isso acontece de uma forma precisa, né? Mas eu confesso que filosofia e retina são duas coisas tão complexas que eu nunca parei para ligar uma coisa a outra. Mas a partir de agora eu prometo que eu vou criar uma consciência em pensar, fazer a correlação delas. Mas realmente nunca tinha pensado nisso antes, não. Muitas vezes, né, não é raro o sujeito chegar, né, num, numa emergência e dizer não estou enxergando absolutamente nada. E aí você faz um fundo de olho, um exame, não encontra alteração nenhuma que justifique aquele fenômeno, né? Sim. Então, muitas vezes a gente acaba misturando o real com a fantasia. Sim. Né? Na verdade, o sujeito está ali querendo não enxergar mesmo. Algo aconteceu e que ele precisa, de alguma forma, colocar para fora, colocar em palavras. Né? São os fenômenos psicossomáticos. Né? Isso Sim. já aconteceu alguma vez? Já. Na verdade, no nosso consultório, ao longo aí desses 26 anos, né, que a gente faz oftalmologia, eu tive alguns casos do que a gente chama de estado histérico, né, ou que a gente chama de histeria, que na verdade é parece feio, né, parece pejorativo, mas é uma manifestação psicossomática mesmo de ausência de visão, né, de pacientes, que pode ser tanto por um estado comportamental desequilibrado naquele momento, quanto por uma simulação, né? Sim. Que é muito difícil, às vezes, de você saber exatamente o que é. Mas hoje, do ponto de vista científico e técnico, é fácil, entre aspas, você descobrir um simulador ou que existe um processo de distúrbio neurovegetativo ou histeria naquele momento através de exames que independem da resposta do paciente. Então hoje a gente tem eletrodos que você consegue colocar no olho, através de lentes de contato, que vão me dar o impulso nervoso que esse olho está mandando para o cérebro, mostrando que as ondas estão normais. E aí te abre, te acende o olho para poder fazer um acolhimento desse paciente e uma orientação para um profissional que vá tentar dissolver esse véu que naquele momento ele está precisando colocar no que ele diz não ver. Uhum. E isso acontece sim. Então, às vezes a gente pensa que isso era só na era vitoriana, né? Das mulheres, das histéricas do Dr. Freud. A histeria mudou, os sintomas mudaram, mas elas continuam aí. Quando eu digo elas, eu estou falando de uma forma genérica, até porque naquela época, de fato, a gente achava que histeria, ístero, útero, só eram nas mulheres, né? E na realidade, o sujeito mais próximo da normalidade, o neurótico mais próximo da normalidade é o grande histérico. Então, eu diria assim, só existem, gente, 3 estruturas. Ou o sujeito é neurótico, ou o sujeito é psicótico, ou o sujeito é perverso. Não existe o normal. Não existe o sujeito normal. Ele tem que estar encaixado aí numa dessas 3 estruturas. E dentro da neurose, que é a menos ruim, né? A histeria seria o quadro menos complexo. Então, na melhor das hipóteses, Bruno, eu e você somos 2 histéricos. Vamos saber. E que isso é a parte boa, né? Das outras opções. Essa é a parte espetacular. Mas todos temos um pedacinho de cada? Claro, claro. Né? Em maior ou menor grau. Isso me lembra a questão dos instintos, né? Que a Andresa fala muito nos instintos, né? O autopreservação, o sexual dominante e o social, que todos nós temos um pouco de cada deles, mas sempre um ou dois predominam, né? E isso, você me falando isso, me lembra que todos nós devemos ter um tracinho de cada um, né? Da neurose, da psicose, e o outro é a perversão, que é o pior deles, né? São as psicopatias, né? E quantas vezes a gente circula e convive com pessoas que têm traços de psicopatia e nem se dá conta, né? E quando você encontrar alguém narcísico em excesso, né? Alguém que inclusive é inteligente até a última potência, um sedutor,
você tenha cuidado. Desconfie. Desconfie, né? Em algum momento, o sujeito vai querer tirar algum tipo de vantagem sobre você. São as psicopatias que estão aí no cotidiano, mas com maior ou menor grau, claro, né? Os piores são aqueles que não têm empatia com ninguém, são perversos no sentido literal da palavra, né? E isso é mais complexo. Mas não é para a gente discutir isso hoje, até porque com barulho Vai ser difícil, é né? complexo Você já viu que o demais. nariz, ele tá cada vez mais abrindo aqui. Ah, sim, com Afumadíssimo. certeza, né? Ave Maria, Deus é bom Vai demais. melhorando, né? E viva a região piamontese. Piemonte ele faz vinho com arte, é muito legal. É, não é? Eu também gosto dos nebbiolos. Na Itália, eu gosto muito de uns vinhos de um produtor chamado Quintarelli, né? Que na verdade meu irmão me apresentou, que é um grande entusiasta de vinho. É uma produção muito artesanal e antiga e muito respeitada, né? Faz muito bons. Melhor do que o nebbiolo? Ah, ele faz Amarones, ele faz Os Amarones são bons. um Rosso muito bom também, faz um Valpolicella muito bom. Ele faz com primazia. Depois, quando você puder, prove um vinho de Giuseppe Quintarelli. Vou procurar. Não vai ser fácil achar no Brasil, mas quando você viajar, procure e prove. Você não vai se arrepender. Oba! Então, já sei que a gente vai ter outros encontros dessa feita sem o divã, só com o vinho. Só com o vinho. Me conte uma coisa, e os livros? Eu aposto que pelo seu perfil, você é um amante dos livros. Até porque quem segue vida acadêmica, né, tem um viciozinho no papel. Adoro. Veja, eu nunca me adaptei ao livro digital, né? Eu acho que tem um romance em cheirar o livro, Cheirinho de tinta, né? em deixar ele marcadinho. Eu gosto de escrever o dia que eu começo, o dia que eu termino. Eu gosto. Atualmente, quando eu comecei no mundo digital, eu passei a focar... Bom, desde a terapia, eu comecei a ler muito filosofia, né? Que era uma coisa que eu não tinha muita vivência, mas eu comecei a falar muito do meu jeito de ver e olhar as coisas, e enxergar as coisas. Até que um belo dia um paciente meu entrou e ele é professor de filosofia, ou ele é estudante de filosofia na época. E ele diz, doutor Bruno, eu queria parabenizar o senhor. Eu falei, pelo quê? Não, porque pela sua postura, o senhor é um defensor da filosofia estoica, né? Eu falei assim, desculpa a ignorância, o que é a filosofia estoica? E ele foi me explicar. E aí, depois me deu um presente com o manual. E ele disse, eu achei que o senhor estava brincando comigo, que o senhor fala tanto nos seus posicionamentos, na forma que o senhor enxerga a vida, que eu achei que o senhor já lia, já era um seguidor, um entusiasta. E aí eu fui ler, né? E realmente eu me enxerguei em muitos daqueles preceitos estoicos e comecei a ler bastante, né? Marco Aurélio e um pouco de Sêneca, um pouquinho de Epicteto, e ouvi bastante sobre isso, depois um pouquinho de Aristóteles, fui ler um pouquinho sobre filosofia, depois eu comecei a ler um pouco sobre PNL, né? Sobre programação neurolinguística, sobre persuasão, li alguns livros muito bacanas, recentemente estou terminando uma agora que é Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que é muito legal. Comece pelo porquê, ele tenta te explicar a razão pelas quais algumas empresas e algumas pessoas são tão diferenciadas no sentido de convencer pessoas do que elas são. E ele cita muito como exemplo a Apple, né? Por que existem tantos Apple maníacos? Por que as pessoas compram Apple com tanto entusiasmo, muitas vezes irracional, né? Porque a Apple muda de celular todo ano e tem gente que tem que ir lá e mudar o celular todo ano. Por que você sabe que a Samsung, em alguns celulares, do ponto de vista técnico,
Se você perguntar a qualquer um desses moleques aí de informática, ele vai dizer, não, o celular superior, o da Samsung ele é superior, mas ele custa 2.000 e o da Apple custa 10 e todo ano alguém vai lá e compra. É porque é burro, broco? Não, é porque a Apple se baseou desde o seu nascimento no porquê e não no que nem como. Ela não é apenas uma commodity. Isso faz diferença na persuasão, né? Ela Na faz venda. diferença na sua paixão. Ela vira um time. Uhum. Hoje, eu sou Apple no meu celular, independente do que você me diga. Uhum. Porque na minha cabeça, desde o começo, ele pensou em mim, ele melhorou o design, ele melhorou, não tinha botão, eu apertava e É conseguia, ele era intuitivo. intuitivo, ele comunicava com o meu MacBook, ele dizia onde eu estava, ele me buscava, ele achava se eu perdia, ele bloqueava, enfim, ele sempre estava pensando em melhorar a minha vida. Então é quando um produto nasce pelo porquê dele nascer, pelo porquê que ele precisa te ajudar. E não eu vou criar um celular para ligar. Eu vou criar algo pelo como. É muito fácil reproduzir uma commodity, né? Você pega lá um celular bacana que alguém inventou, cria e melhora. Mas por que não vende mais? Por que não é mais caro? Por que não cria uma paixão? E essa entrega superior à expectativa do consumidor, né? O que ela tem a ver com o estoicismo? Eu acho que, na verdade, na minha visão, tá? Eu não sou um grande PhD estoico. Surpresa, né? É a surpresa de você receber algo além daquilo que você imaginou. Eu acho que, na verdade, o estoico, ele não espera muito do que você vai dar para ele. O estoico ele está muito preocupado com o que ele está fazendo e com o que ele tem que fazer porque ele sabe que precisa fazer. Sobre as escolhas dele. Exato. Ele está pouco preocupado com as variáveis que ele não controla. E o que você vai me entregar eu não controlo. Então, isso é uma coisa que é difícil pra caramba botar em prática, mas eu admiro demais, né? É fácil dizer, para de perder tempo com variável que você não controla. Mas vai lá pôr em prática, né? E é um exercício diário, né? Quando você aceita que aquilo é assim porque é assim, você aprende a ser resiliente. Você aprende que as coisas são finitas. Aceitar as diferenças, aceitar os limites, o Aceitar a rochedo da finitude. castração, finitude, a morte. Ai, como é difícil. É difícil, né? Mas ela é você saber que isso vai acontecer. E na verdade a grande filosofia é que você se prepare para isso com essa consciência antes do acontecido. Quer dizer que eu não vou chorar, eu não vou sofrer, eu não vou ter saudade? Não. Quer dizer que eu vou saber aceitar porque faz parte da vida. Uhum. Então é um pouco sobre E isso. hoje, ok, mas hoje você na condição de médico, né? O que é que você diz para o seu paciente? Como é que você funciona no seu consultório? Você é Apple? Você é Disney? Né? Porque as filosofias são parecidas das duas Sim. instituições. Eu acho que a medicina, na minha opinião, ela caminha um caminho nebuloso, um caminho difícil, onde cada vez mais se formam profissionais, vamos falar de Brasil, tá? Cada vez mais se formam profissionais de uma forma largada e aleatória, sem nenhum tipo de controle de qualidade do que está sendo formado no mercado, com uma quantidade desenfreada de vagas de médicos para médicos, por uma suposta ideia de que o Brasil é deficitário em médico. Na verdade, o Brasil distribui mal seus médicos. Uhum. Né? E eu hoje tenho convicção que a boa medicina ela vai fugir do caminho do volume e vai para um caminho Disney, Apple. Por que que você quer ouvir Débora Pimentel? Por que que você quer ouvir Bruno Campelo? Ontem eu atendi uma paciente que não era de retina e a paciente pagou a minha consulta. Não era de retina, era de plástico ocular. Mas você precisa ver a felicidade que a paciente saiu
pelo acolhimento e a orientação que eu dei do que eu achava mais certo que ela fizesse. Né? Porque o paciente, coitado, o paciente é um ser perdido clamando por alguém que de verdade se comunique bem com ele e Que o diga, escute. que o escute e diga o que ele precisa fazer, sem ilusões, sem soros mágicos, Sem véus. sem véu, sem 1 bilhão de exames que não vão te dizer nada, né? E é sobre isso, né? É sobre confiar. Você precisa escolher o seu médico porque você confia no que você vai ouvir dele. E isso os convênios foram matando aos poucos, essa relação de 40, 50 anos atrás. E é difícil a gente resgatar isso, Bruno, porque principalmente com o vínculo que a gurizada tem com os planos de saúde, onde ele precisa ganhar no volume. E ele esquece que ele é um sujeito que está ali para ouvir, para ajudar. E ninguém faz consulta de 10 minutos, pelo amor de Deus. Qual é a conexão que você faz com um paciente seu numa consulta curta? Né? É quase que da ordem do impossível. Veja, você teve o tempo de acolher, de ouvir, de examinar, de dar o seu feedback. Uma consulta dessa leva um tempo gigante para que ele saia de lá encantado, né, com Bruno Campelo. Ele precisou desse tempo de acolhimento e de escuta. E a coisa tá tão feia que eu fiz tudo isso em torno de 25 minutos. Uhum. Mas 25 minutos De de qualidade. tempo de qualidade. Dizendo a coisa certa, examinando a coisa certa, fazendo a coisa certa. Não é fingindo que ele passou por 500 aparelhos e que ele passou por várias salas e que tomou vários choquinhos ou estímulozinhos ou tomou uma massagem. Não é isso. É sobre confiar mesmo, olhar no olho e dizer o que ele precisa ouvir, né? E escutar bastante. Porque uma parte enorme do que o paciente busca de nós é só ser escutado. E é impressionante como o médico perdeu esse poder de se comunicar bem, né? Perdeu. Hoje a maioria dos pacientes que chegam no meu consultório reclamando de um colega não é da parte técnica. É porque simplesmente em nenhum momento eles entenderam o que estava sendo feito. Já parou para pensar nisso? Em nenhum momento eles entenderam o que era que estava acontecendo. Ele não sabe lhe explicar o que ele teve de verdade e o que foi feito de verdade. Então existe um problema de comunicação e essa é a razão principal da insatisfação hoje, né? Então eu estou nem entrando no mérito técnico. Aliás, a maior parte das denúncias contra médicos não são nem por imperícia, nem por imprudência ou negligência. A maior parte é por falta de comunicação, habilidade de comunicação, né? Na era da comunicação. Na era da comunicação. Mas é o paradoxo, né? Porque na era da comunicação ninguém escuta ninguém, né? E tem várias pesquisas que isso me toca de perto, em que se comprova de que numa consulta o médico é incapaz de ouvir 2 minutos consecutivos. Ele corta o discurso do paciente e faz uma nova pergunta e interpela, mas ele não permite que o paciente conclua o seu pensamento, né? E o paciente fica atordoado. Quando ele começa a responder uma pergunta, lá vem outra, sem que ele conclua o primeiro pensamento. Isso tem inúmeras pesquisas desse tipo. E aí eu lhe pergunto, diante desse caos que hoje é a medicina, do caça-níquel, que são as faculdades de medicina, né, pipocando, como é que você se põe hoje dentro do mundo acadêmico? Você continua ensinando, Bruno? Não, parei de ensinar na pandemia, né? Eu estava vinculado à UNIT, né? A Universidade de Tiradentes, no departamento, na parte de oftalmologia, juntamente com o Cristiano, né? Meu sócio. Não, mas entramos juntos na UNIT, não foi não? Grupo Número 1. docente estruturante, né? Nós montamos aquele curso, Bruno. Nós tivemos... Exatamente. Eu digo que foi um privilégio. Um privilégio. Né? Nós montamos. Eu aprendi muito naquela fase. Foi histórico, né? Foi histórico. Nós estudamos juntos, montamos juntos, um PBL completamente estruturamos novo para juntos. nós. Tudo novo. As né? árvores. Núcleo docente estruturante. Isso. Agora, é uma pena que as universidades não tenham privilegiado, prestigiado, reconhecido o valor daquelas pessoas que estavam ali montando aquele curso, né?
Então, as universidades, elas acabam, de uma certa forma, é caça-níquel mesmo, né? Trazem para si todos os louros e lucros e remuneram muito mal os seus professores. Eu acho que a gente está muito próximo de uma grande crise acadêmica, no sentido de que você parou de ser bacana ser professor. Sim. Né? Já não dá o prestígio que tinha Não antes. dá o prestígio que tinha, não tem o mesmo respeito que tinha por parte dos alunos. Isso. Às vezes você está ali dando aula e tem alguém no celular, tem alguém que não está nem aí, tem alguém que está lá de chinelão e bermuda e chegou para atender o paciente de crocs com a calça rasgada. Eu falo muito desse dress, né? Como é que chama? Dress code. Dress code. Horrendo, né? Absurdo. Como é que você vai assistir uma aula de chinelão, de bermuda? Eu acho, eu até me considero um cara descolado, mas assim, eu acho que você tem que saber para que você se veste para cada ocasião. Perfeito. Porque é a primeira parte da comunicação com o seu paciente. Entendeu? Então, como que eu vou com a camisa do Confiança atender com um jaleco? Preste atenção, nada contra o Confiança, ou o Sergipe, ou o Flamengo, ou o Fluminense. Mas você vai buscar a empatia do outro. Você vai buscar uma comunicação gostosa com o outro. E se o cara for mínimo Sergipe, de neutralidade, né? eu estou só brincando com a história dos times, que isso já aconteceu na nossa faculdade, né? De alguém ir com a... Na época o cara foi com a camisa do Bahia. E aí o professor chamou e fez assim: você não vai entrar com essa camisa do Bahia, sinto muito. Por uma razão simples. Você tem que respeitar o outro que está ali. Alteridade. A fragilidade do outro que está ali. Então, por que você vai ter um time? Não, você vai... Se alguém tem uma camisa reserva, se não tiver, não tem problema. Você vai para casa, aprende essa lição. Põe pelo avesso. E volta para cá depois com uma coisa neutra e agradável para atender o seu paciente. E ele só quis dar uma lição, ele não quis ser chato. Né? É sobre empatia, sobre saber se comunicar. Né? Então, para cada lugar tem um dress code, para cada lugar tem um comportamento, para cada lugar, para cada tipo de pessoa. Senão, você já vai começar errado. Né? Você não concorda? Para que começar errado? Então, é isso. E é por isso, né, e por essas, entre outras coisas, que nós estamos preocupados, o Conselho Federal de Medicina em especial, em começar a fazer provas mesmo, no estilo da OAB, no final do curso de medicina, antes do sujeito receber o seu CRM. Eu sou super a favor. Eu também. Eu escrevi há umas 2, 3 semanas atrás, defendendo esse aspecto. Né? Até porque hoje a gente está refém de uma grande máfia conjugada. Né? Eu chamo de tempestade perfeita atraindo os estudantes de medicina, levando todos os nossos filhos, netos, né? Daqui a pouco minha filha vai querer fazer também, blá, blá. E é o dono da faculdade, que foi comprada por um grupo hospitalar. É um caça-níquel. Que é o mesmo dono do plano de saúde. Um cartel. Exatamente. E ele está pouco se lixando para a sua qualidade. Ele quer que você seja um número que peça bastante exame, né? Porque você não sabe diagnosticar clinicamente. Então peça 500 exames para aquele paciente, porque eu vou faturar mais, e o exame vai responder para você se o paciente está doente ou não. No início da nossa conversa, você falava em commodities. Então, de repente, o médico hoje, da forma como ele está atuando, ele é uma commodity, ele é sal. Ele é sal. Estão transformando realmente em sal, né? Fazendo um esforço grande. E é preocupante, de fato. Bem preocupante. E a sociedade está apática, né? Achando lindo, vamos lá, todo mundo passa em medicina agora. Teve 10 mil para pagar, pode passar que está liberado. Não importa se você gosta, não importa se você quer de verdade, não importa se você tem o mínimo de vocação. Vocação? O que será isso? Né? Antigamente é que a gente fazia escolhas por vocação. Para tentar Hoje ver se não. Hoje é o mercado que dita as suas escolhas profissionais. Né? Então não existe essa coisa mais de vocação, não. Acabou. Né? E olha que o mundo digital veio despolarizar um pouco essa questão de você ser obrigado quase a ser médico. Médico, direito, medicina, direito, Antigamente engenharia. engenharia, mas
Não é bem mais assim, não, viu? Ainda bem que o mundo digital veio dar outros ares, né? É verdade, é Mesmo verdade. com algumas ressalvas do que a gente vê hoje ganhando bastante dinheiro nesse país, que é inacreditável, mas pelo menos veio democratizar um pouco outras possibilidades. E o que eu mais vejo, eu ando muito de Uber, viu? E até porque hoje eu tenho dificuldade mesmo, acho que deve ser coisa da idade, né? Que é isso? De buscar uma vaga para estacionar. Então eu fico tensa. E às vezes eu estou em cima da hora, vai ficar procurando. Não, é melhor ir de motorista, então eu vou de Uber. E o que eu tenho visto é que os motoristas de Uber, eles hoje são muito bem qualificados. São engenheiros, são bacharéis de direito, né? Psicólogos. Ou seja, nós temos uma infinidade de profissionais de nível superior que não conseguiram entrar no mercado de trabalho dentro das suas respectivas áreas. Isso é muito triste. E o mais chocante, né, nesse país paradoxal, né? Inúmeros níveis técnicos ganhando muito mais Sim. do que inúmeras pessoas de nível superior. Você já viu como é hoje para você achar e quanto é para você pagar um bom pintor, um bom eletricista, um bom gesseiro, mas Os serviços estão caros, né? Os níveis técnicos estão remunerando bem as pessoas. Entendeu? Enquanto você vai ser, talvez, aí, engenheiro, salário médio de 4, 5 mil reais, foi o que eu pintei, foi o que eu paguei pelo meu pintor por 10 dias lá para ele e a equipe. Uhum. Né? Então, é outro nível. É isso que eu estou dizendo. O Brasil esqueceu um pouco isso, né? Então ele menosprezou determinadas áreas e o mundo inteiro privilegia ou tenta A prestação de serviço. a prestação de serviço, os níveis técnicos e dá educação para isso. Uhum. Né? A gente esqueceu. Botou tudo, joga seu filho na faculdade que vai dar certo. Não é. É A receita do utopia, é caos, um utopia. sonho. Estamos vendendo sonhos, né? Exatamente. Em 2005, Bruno, eu escrevi um dos meus livros que leva o título de O Sonho do Jaleco Branco, né? Porque já naquela época a gente percebia que havia uma mudança extraordinária e que as pessoas já não escolhiam a medicina por vocação. 2005, hein? Por vocação. Não escolhiam, sim. Escolhiam por conta da força do mercado, da influência da família e por aí seguia, né? E a gente vê até hoje que o adolescente, por pressão familiar, inclusive, aos 12, 13 anos de idade, ele já começa a se preparar para ser um vestibulando. Não existe mais essa palavra, não, vestibulando, né? De medicina. Vai fazer a prova do Enem em medicina. Quer medicina. Você precisa querer medicina. Eles obrigam a querer medicina. Obrigam a querer. E esse sujeito perde a adolescência dele focado numa exigência sociofamiliar. Né? E desde muito cedo, que eu acho assim um absurdo, você escolhe uma profissão que você vai exercer para sempre. Aos 12, 15 anos de idade. Eu acho isso de um peso absurdo. Eu tive um aluno lá da Universidade Federal que entrou no curso de medicina aos 14 anos. Foi notícia nacional, né? Uma sumidade. Né? Não sei nem como é que ele anda na vida. Né? Até porque ele, inclusive, se formou mais cedo por conta da pandemia. Porque a Universidade Federal de Sergipe colocou seus alunos, né? Graduou seus alunos antecipadamente, coisa de 6 a 8 meses, para favorecer, né, os atendimentos diante do caos que tinha se estabelecido. Como é que um menino de 14, 15 anos, que graduou-se com 18, tá aí, não sei o que é que ele anda fazendo. Fica até preocupado com você. Tá no Instagram. Certamente está no Instagram. Ou não sei como é que tá isso. E aí, Bruno, brincando um pouquinho com a questão da visão, né? O que é que tem mais valia? Ver bem ou ser bem visto? Olha, eu acredito sem dúvida em ver bem. Embora eu tenha passado 45 anos da minha vida me preocupado em ser bem visto. Uhum. Né? Esse foi um dos meus ganhos terapêuticos do divã. Amém. Né? Que é
saber que você precisa realmente ver bem e ser bem visto, ora. Se você faz a coisa certa, que é precisa ser feito, se você faz a coisa certa e alguém não enxerga assim, provavelmente é problema de quem não enxergou. E aí, quando você entende isso, é libertador, né? Então, hoje, sem dúvida, vejam bem. Cuidem para ver bem a vida inteira. É porque vendo bem, você vai ter discernimento do que é certo e o que é errado, do que importa de verdade, do que não importa, e que se a opinião do outro e que a opinião do outro é apenas a opinião do outro. Então, ver bem vai além, né? É enxergar, né? Ver de verdade o que as coisas são. E como Então, são. com clareza, exatamente. Uhum. Então, ver bem. Eu tenho uma máxima aqui, que viver bem é uma escolha. Viver bem. Viver e ver, enxergar. Lê aqui, por favor. Viver bem é minha escolha. É sua, Bruno. Né? Eu uso a minha como um gatilho. Né? Eu não Que tiro do máximo. braço de jeito nenhum. Porque eu acho que todas as vezes que a gente olha para essa mensagem, a gente tem que lembrar sobre as nossas escolhas, sobre os bons combates. A gente tem que escolher qual o combate que a gente vai entrar, né? E também na importância de ver as coisas exatamente como são, sem distorções. E ser feliz, ainda que a vida, muitas vezes, nos cerceie, né? Então, super grato, hein? Vou ficar olhando aqui para ela junto com a minha tatu de vida aqui. tatu de vida. Deixa eu ver. Ai, que maravilha. Uau! Que Esse é uma linda essa a tatuagem. história da minha vida aqui. E com né? o olho, né? Com o olho. O olho, Marco Aurélio, uma frase que significa suporte e abstenha-se, né? Sobre resiliência Gente, dá e pra disciplina. gente chegar perto aqui dessa imagem, eu acho. E aí tem o mental, tem o físico, com o lançador de discos, tem os meus filhos, né? A razão, a força e a arte. Tem a retina, tem o inconsciente perto do meu ouvido, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos. O espiritual. E o meu enneagrama, o 3, o 6 e o 9. E a minha borboleta. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu botei Belíssimo. justamente para ter esse efeito dessa pulseirinha, né? Que viver bem é minha escolha. E essa tatu foi feita agora aos 50 anos e ela significa meio que o equilíbrio dos meus 4 pilares. Mostra né? aí um pouquinho mais para que você consiga aí. Mente, emoção, espírito e físico. É isso que ela significa. Show de bola. E o olho, né? Que é E o olho. a visão. Então é isso. Ah, vamos brindar mais uma vez. Viver bem é uma escolha, né? Viver bem é uma escolha, né? Bruno, infelizmente o nosso tempo foi embora. Que pena, né? Ai, que pena. E olha que a gente nem começou a falar das dificuldades de fazer escolhas. Verdade. Pense uma coisa difícil de se ensinar. Até porque quando você escolhe uma coisa, você naturalmente tem que deixar para trás uma outra. Isso quem dizia era Bion, um psicanalista francês, que toda escolha é da ordem do impossível. Sim, é exato. E eu li uma vez um livro chamado A Tríade do Tempo, né? Que ele falava que uma vida próspera ela vai se dividir sempre em 3 tempos. O tempo de sonhar, o tempo de agir e o tempo de fazer escolhas. E eu sempre acho que é fácil você ensinar a sonhar alguém que você gosta. É simples. Sonhe grande, sonhe alto. É fácil você tentar imprimir uma disciplina a alguém para ensinar ela que precisa agir. Mas como é que você ensina a fazer escolhas? Uau! E durante muito tempo eu não tive essa resposta depois que eu li esse livro. E eu fiquei me perguntando, eu fiz boas escolhas, mas como é que eu indico? Não pode ser só uma mentoria. Por que eu fiz boas escolhas? Quem foi o meu mentor? A vida. Será que foi a vida? Será que foi
E aí eu li um livro do Tiago Brunet. Aliás, a vida e outras referências que você tem, inclusive papai e mamãe. E eu li um livro uma vez do Tiago Brunet, eu vou deixar só essa última mensagem, que é os 10 princípios milenares, que são princípios bíblicos, e que ele brinca no livro, que ele diz que se você seguir os 10 princípios milenares, é impossível você não ter uma vida de paz e prosperidade. E aí você vai, eu fiquei curioso, eu vi num podcast, né, e fui ler o livro, né. E você sabe quais são os 10 princípios milenares? A verdade, sempre. O poder do perdão. A disciplina. A honra, que é a sua capacidade de honrar as autoridades em sua vida, independente do que te aconteça. Meu Deus, eu vou lembrar de todos. A maturidade. Olha que coisa difícil, né? É por isso que é tão difícil ensinar, né? Porque são coisas que você passa batalhando a vida toda, apesar de serem princípios milenares, né? E tem mais 5, né? A verdade, o poder da escuta, o poder da palavra, né? Saber o que dizer, né? Porque dizer pode ferir mais do que uma espada, o que você diz. A palavra pode ferir mais que uma espada. Então, saber controlar o que você diz, e para você saber controlar o que você diz, você precisa saber escutar. Para ver primeiro a dor do outro e saber conhecer quem é o outro. Então, se tiverem uma oportunidade e quiserem aprender a fazer escolhas, um caminho bacana a ser observado é seguir o que está lá escrito nesse livro. São os 10 princípios milenares do Tiago Brunet. Vou fazer um jabá aqui dele, ele nem precisa, mas que foi uma coisa que de repente acendeu uma luz em mim de entender por que eu instintivamente seguia aqueles princípios e por que eu tomei decisões tão bacanas ao longo da minha vida e acabei fazendo boas escolhas. Maravilhoso isso. Adorei esse finalzinho aí, porque eu acho que é determinante para a gente pensar naquilo que efetivamente é importante e fazer a escolha certa. É muito difícil mesmo. E com relação a ensinar, você falou assim, como ensinar a fazer boas escolhas, né? Freud dizia que tem 3 coisas impossíveis: governar, psicanalizar e ensinar. Gente, eu quero agradecer demais a presença de Bruno Campelo aqui, um encontro fantástico e que eu gostaria, inclusive, de deixar já firmado a possibilidade dele retornar aqui e a gente continuar esse bate-papo que foi encantador. Quem sabe eu venho um dia com a borboleta, né? A gente faz um pega fogo no divã. Rapaz, você sabe que a borboleta está agendada aqui? Ela me disse? Eu só soube. Próxima semana, próxima sexta-feira. Vai pegar fogo. Nós vamos ter aqui Andresa Coutinho, né? Sexóloga, mulher determinada, empreendedora e que vai trazer coisas incríveis. Vocês vão ficar curiosos, mas não percam. Põe aí o sininho de notificação do próximo episódio, que é justamente com ela, né? E se inscrevam no nosso canal. Obrigada, Divan e Vinho agradece a sua audiência. Tintim, querido, muito obrigada. Boas escolhas. E a vida é feita de boas e excelentes escolhas. E essa é a minha escolha, viver bem. Com Barolo, então.